Aleluia. Amados, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Uma breve meditação enquanto o pessoal se prepara ali para que nós então possamos assistir, esta apresentação de Natal. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, a partir do verso 18, que nos fala do nascimento de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler até o verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo 18 até o 25. Achamos? Amém? A palavra de Deus diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz. Cadê? Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Verso 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Queridos, pode assentar. É importante que nesse dia, que se comemora o Natal, que se fala de Natal, onde nós mandamos mensagens, ligamos para pessoas que amamos, amigos, conhecidos, parentes, desejando um Feliz Natal. É importante que nós nessa data pensemos, meditemos acerca do significado do Natal para cada um de nós. Nós temos que entender o que de fato é o Natal, qual é o sentido, qual é o propósito do Natal. O Natal fala do nascimento de Jesus Cristo. Mas por que Jesus precisou nascer? Por que ele veio a este mundo? Por que ele nasceu? É interessante que muitas vezes quando se fala de Natal, esquecemos do aniversariante, daquele que de fato nesse dia mereceria os presentes. Nós às vezes damos presentes uns aos outros, desejamos Feliz Natal uns para os outros, mas muitas vezes nós não paramos para refletir sobre o significado desse dia, qual é a essência do Natal, E essa essência muitas vezes tem sido perdido por muitos de nós, principalmente pelos cristãos. Se há um povo, se há um grupo de pessoas que precisa, de fato, celebrar com alegria, com gratidão no seu coração, entendendo qual é o propósito desse dia, somos nós, os cristãos, os que servem a Jesus Cristo. Entender que o Natal nos fala, na verdade, da vinda do Filho de Deus a este mundo. O Natal fala da encarnação do Verbo de Deus. Como diz o evangelista João, lá no capítulo 1, o versículo 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça
de verdade e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o Natal é a encarnação do Verbo vivo. Falamos encarnação porque, na verdade, Jesus Cristo, ele já existia antes do seu nascimento. Interessante, né? Aí nós vemos o mistério do Natal, o mistério da encarnação. Porque, como o texto está dizendo aqui, e a princípio, José, não entendendo isso, José achou que Maria havia tido relação com outro homem, senão ele. E olha que eles ainda não estavam casados. Havia apenas a promessa de que Maria seria dada a José. E José, então, quando soube que Maria estava grávida, ele falou, ela teve caso com outro homem. E precisou, então, Deus enviar um anjo para dizer, não, José, a criança que está no ventre de Maria, né, essa criança, ela foi gerada pelo Espírito Santo. E essa criança que vai nascer, que será chamado Jesus, ele será o Salvador do mundo. Então, o anjo teve que explicar a José, e aí José, por temor, né, por conhecer a Deus, e também por amar Maria, o texto diz que ele aceita. Então, quando ele desperta do sono, ele faz conforme o anjo do Senhor havia dito, e ele então recebe Maria, né? Ele não abandona Maria. Então, de fato, Jesus, ele como verbo de Deus, como João diz, ele já existia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas esta palavra assumiu a forma humana. Daí então o seu nascimento. Daí então ele vir ao mundo de forma natural que eu digo assim, nascendo, né? Se tornando um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, e finalmente indo à cruz, porque esse foi o propósito maior do nascimento de Jesus. Jesus, ele veio a este mundo para salvar o mundo, para salvar os pecadores, para nos salvar. Por isso que esta data, ela precisa ser celebrada. Porque se Jesus não tivesse nascido, se ele não tivesse encarnado, se ele não tivesse assumido a forma humana, e como homem, ir à cruz e morrer por nós, nós não estaríamos aqui nesta noite. Então, se há um povo que precisa, de fato, celebrar, se alegrar pelo nascimento de Jesus, é exatamente nós, os cristãos. É claro que, quando nós estudamos acerca da data, entendemos que Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Né? A data 25 foi estabelecida até pensando na questão comercial. Foi escolhido então essa data. Mas isso não importa, a data não nos importa, mas sim o que esta data representa para cada um de nós e para o mundo. E é exatamente o nascimento de Jesus. E pensando no nascimento de Jesus, nós precisamos pensar também no propósito deste nascimento. Qual foi a razão? Qual foi o motivo de Jesus deixar a sua glória, deixar a sua majestade, assumir a forma humana, habitar no meio de nós? Qual é a razão, qual é o motivo e qual é o propósito do nascimento de Jesus? E eu quero aqui rapidamente citar alguns motivos, alguns propósitos do nascimento de Jesus. O primeiro está aí no versículo 21, quando diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus 1, 21, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. Eu, você, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, necessitamos de um Salvador. E sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos.
Todos nós somos pecadores. E por ser pecadores, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Vou pedir a alguém que pegue para mim um copo de água. Vou esquecer de colocar água para mim aqui. A água está seca. Então, nós merecíamos a morte. O salário do pecado é a morte. E por isso entender por que Jesus morreu. Então você pensa, mas por que Jesus morreu? Ele não tinha pecado nenhum, ele não fez mal a ninguém, pelo contrário, ele fez o bem. Verdade. Ele morreu por causa dos nossos pecados, para que nós não morrêssemos, para que nós não fôssemos condenados à morte, à destruição, né? A morte eterna. Ele, Jesus, assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar. Então Jesus, ele nasceu para morrer. Ele nasceu sabendo que chegaria o momento que ele teria que doar, se entregar em uma cruz, no madeiro, por nós. Ele veio ao mundo sabendo da sua missão. Ele veio ao mundo sabendo daquilo que ele deveria fazer. Então a primeira coisa, o primeiro propósito do nascimento de Jesus é que ele nasceu para ser o nosso Salvador, para morrer pelos nossos pecados em uma cruz. Jesus nasceu para nos salvar mediante a sua morte na cruz. Ali ele assumiu o meu e o seu lugar. A palavra de Deus diz para nós, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se Jesus não tivesse nascido, nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados. Então, primeira coisa, Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. Segundo lugar, Jesus nasceu para nos tornar, para tornar você, para me tornar cada um de nós, filhos de Deus. O que nos torna, o que nos faz sermos filhos de Deus, é a pessoa de Jesus. É a fé que nós depositamos em Jesus Cristo. É a entrega do nosso coração, da nossa vida a Ele. Lá em João, no capítulo 1, versículo 11, diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, a saber, aos que creem no seu nome, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. E ainda Gálatas capítulo 4, verso 4, diz assim, a partir do versículo 4, Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiros por Deus. Então Jesus se manifestou para nos tornar filhos de Deus. E esta filiação, ela acontece exatamente pela minha, a sua aceitação, pela fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, eu e você seríamos ainda escravos, porque esta era a nossa condição antes de conhecer a Jesus. Nós éramos escravos do diabo, éramos escravos do pecado, éramos escravos do mundo. Mas uma vez que eu aceitei a Cristo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu me tornei de escravo, tornei-me filho de Deus.
Amém? Terceiro lugar, terceira razão por que Jesus nasceu. Ele nasceu também para que nós conhecêssemos a Deus. Se Jesus não tivesse nascido, se Jesus não tivesse se manifestado, nós não teríamos o conhecimento de Deus. Nós não conheceríamos a Deus. O nosso conhecimento de Deus passa pelo Filho. E sabe por quê? A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 1, que Ele é a manifestação exata do ser de Deus. Certa vez um dos discípulos perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: Felipe, eu estou tanto tempo com vocês, e vocês ainda estão perguntando: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Então, para que nós venhamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o Filho. O Filho é que manifesta o Pai. Lá em João, no capítulo 1, verso 17 e 18, o apóstolo João vai dizer para nós assim, olha que interessante: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E olha o verso 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, que é Jesus, Ele é quem o revelou. Então nós conhecemos a Deus através de Jesus, o Filho. Por isso que Ele veio ao mundo, por isso que Ele se encarnou, porque Jesus, antes de se encarnar, como Deus, Ele era um Espírito, Ele não tinha um corpo, Ele não tinha uma forma. E por isso o texto dizer que ninguém jamais viu a Deus. Mas uma vez que o Deus unigênito, o Filho de Deus, se encarnou, assumiu uma forma humana, esteve neste mundo, passeou, caminhou, andou no meio dos homens, manifestou por meio das atitudes, das suas ações, o amor, a misericórdia, a bondade, tornou-se então possível aos homens conhecer a Deus. Então Jesus, Ele nasceu para isso, para revelar o Pai à humanidade, aos homens. Amém? Então, se Jesus não tivesse nascido, amados, nós não conheceríamos a Deus e tudo aquilo que Jesus revelou do Pai. Quando nós perguntamos assim, quem é Deus? A resposta que temos é: Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é justiça. Claro que a Bíblia diz isso de Deus, mas Jesus manifestou tudo isso na sua pessoa, na forma dele ser. Então, se nós queremos conhecer a Deus, e não apenas conhecer a Deus Pai, mas também ir ao Pai, nós precisamos antes ir ao Filho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Água está aí. Não quero não, obrigado. Obrigado, querido. Gelado vai ser um veneno para mim. Obrigado, viu, Zé? A água tem que ser natural. Muito bem. E por último, amados, também Jesus, ele nasceu para que fosse nas nossas vidas aquilo que ele é. Jesus é rei. Quando nós falamos de aceitar a Jesus como o nosso Salvador, precisamos entender que nós precisamos também aceitá-lo como o Senhor das nossas vidas. E aqueles homens, aqueles magos que foram, aqueles sábios que foram visitar Jesus,
não mais em uma manjedoura. Tem algumas coisas que nós precisamos prestar atenção no que a Bíblia diz, e não naquilo que às vezes nos é apresentado, né? E que acha que que os magos foram visitar Jesus quando ele estava na manjedoura. Não. A Bíblia diz que quando os magos chegaram, Jesus já estava com 2 anos de idade e já estava numa casa, morava numa casa. Ele nasceu sim numa manjedoura, no estábulo, né? Onde havia os animais, ali os animais ficavam, dormiam, porque José e Maria, quando chegaram lá em Belém, não conseguiram um local para que Maria pudesse ter Jesus. Então, foi-lhe apresentado um local onde ficavam os animais, né? E ali havia uma manjedoura, e essa manjedoura foi utilizada para que Jesus ali pudesse nascer e ser colocado. Ele nasceu numa manjedoura. Mas quando os magos, aqueles homens magos, né, foram encontrar Jesus, ele já estava com uma certa idade, né, e aqueles homens levaram presentes. Levaram presentes para um rei. Eles estavam ali reconhecendo Jesus como rei. E quais foram os presentes que aqueles homens levaram para Jesus? Quem lembra? Ouro, incenso e mirra. Eram presentes caros. E eles estavam ali, quando deram aqueles presentes para Jesus, estavam reconhecendo Jesus como um rei. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 1, verso 30. Lucas, Evangelho de Lucas 1:30. Aqui diz assim: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha aí, o anjo aqui, quando faz a predição, ele prediz aqui o nascimento de Jesus a Maria. Nesse texto ele vai dizer que Jesus seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo, e Deus, o Senhor, lhe daria o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o reino dele não teria fim. Então Jesus nasceu para ser rei. Jesus, ele possui um reino. E que reino é este? O reino de Deus. E ele, Jesus, quer que cada um de nós faça parte desse reino. Que nós sejamos seus súditos. E esse reino hoje é um reino invisível. Porque Jesus hoje, ele está reinando dentro de cada um de nós, no meu e no seu coração. Claro que chegará aquele dia quando ele se manifestar segunda vez, e ele virá como rei, ele virá com o seu grande exército, né? Mas hoje o reino de Deus é invisível. O reino de Deus já está no mundo, ele já está se manifestando em cada um de nós, no nosso coração. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, nós estamos também sendo inseridos nesse reino de Jesus Cristo. Passamos a ter Jesus como nosso Rei, como nosso Senhor. Quando eu e você nos submetemos a Ele, ao seu senhorio. Amém, queridos? E por fim, Jesus nasceu também para cumprir as Escrituras. Havia, aqui nesse texto que nós lemos de Mateus, o verso 21 a 22, no nascimento de Jesus, havia uma profecia, né? Havia uma profecia no Velho Testamento,
está lá em Isaías 7,14, né, que fala desse nascimento de Jesus. E aqui ele diz: ela dará luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E Jesus, ele se manifestou, ele nasceu para que aquilo que havia sido dito por Deus na Bíblia, nas Escrituras, acerca dele se cumprisse. Isso é tremendo, que nos leva a entender, a compreender que Deus cumpre tudo aquilo que ele propõe. Se ele havia dito aos profetas no Velho Testamento que chegaria um dia onde o menino nasceria, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Chegou o dia, chegou o Natal, e Deus estava cumprindo aquilo que ele havia dito pelos profetas que aconteceria. Então, o que nós estamos hoje vivenciando, estamos celebrando, é o cumprimento das Escrituras, a palavra de Deus. Deus, ele cumpre a sua palavra. Tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Tudo aquilo que ele tem prometido para a tua vida, para a minha vida, ele fará. Assim como ele fez na vida do povo de Israel. Ele enviou o Salvador, ele enviou o seu Filho para salvar os homens, para nos salvar, para salvar a humanidade. Então nós precisamos, queridos, no dia de hoje, né, ao celebrar o Natal, nos lembrar dessas coisas. E quando nós nos lembramos dessas coisas, iremos fazer como aqueles pastores que foram chamados para ver o menino Jesus que havia nascido, e de repente aparecem os anjos, e todos celebram, todos cantam, de forma jubilosa, alegre, contente, porque eles estavam ali diante da manifestação do amor de Deus à humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a oferta de Deus, é o presente de Deus. Interessante que Jesus é o aniversariante, mas quem recebe o presente somos nós. Jesus é o presente de Deus para você nesse dia, amém? Jesus é o presente de Deus para cada um de nós. E esse presente é demonstração do amor de Deus para com cada um de nós. Porque Deus nos amou, ele nos deu seu Filho, Jesus Cristo. Então por isso que nós temos nessa noite de celebrar, nesse dia, né, celebrar esta data tão importante para nós. E Natal não é presente, não é Papai Noel, não é festa, né, mundana que eu digo, é festa, mas não festa mundana, bebedeira. No dia de hoje muitas pessoas se reuniram para beber, tomar cerveja, vinho, cachaça, para brigar, né? Às vezes acontece isso. Eu falo porque antes de me converter, quando eu era adolescente, em casa, a família se reunia e fazia aquela ceia e todo mundo enchia a cara. Daqui a pouco estava um brigando com o outro, você tinha que entrar no meio para separar em pleno Natal. Então, Natal fala de Jesus. Amém?